Oi, pessoal, sejam bem-vindos à terceira temporada do Abordaria, que é um podcast que discute os temas relacionados ao mundo da arte que a gente faz aqui na Aborda, né? Eu sou a Carolina Erzenhut, sou idealizadora da Aborda, e se você quiser conhecer um pouco mais sobre os nossos trabalhos e ficar por dentro de todos os projetos e conteúdos que a gente desenvolve, é só seguir a gente nas nossas redes sociais. A gente está em todas as redes sociais. No final, eu vou dar todo o serviço. Nesse episódio eu estou muito feliz, porque assim, a gente está com dois artistas que eu sou muito fã, né? Nesse episódio a gente tem o Deco Treco, que é um multiartista que é representado pela Aborda, e o Enivo, né? Que é uma, é uma grande alegria. Obrigada, Enivo, obrigada, Deco, por vocês estarem aqui com a gente. O Enivo é um artista, educador e cofundador da Galeria A Sétima, né? Que ele vai contar um pouco mais, mas que é um dos principais, talvez a principal galeria, né, de arte urbana no Brasil. É muito louco, né, Aninha? Você sabe que lá, né, quando a gente viaja, é muito doido. A Sétima é uma referência, assim, né? Isso a gente vai falar pra caramba. E juntos a gente vai debater, né, o cenário da arte urbana aqui em São Paulo, né, explorando a trajetória desses dois artistas, né, e discutindo, né, o papel fundamental que a Sétima tem na construção dessa cena, né, a importância de terem galerias de arte urbana, né, desses espaços sagrados da arte, para uma arte que as pessoas não conseguem entender como é que elas levam para dentro de casa, e também do super famoso e emblemático Beco do Batman, né? Aonde está a Sétima hoje, onde o Enivo, né, foi uma das pessoas que foram responsáveis por esse movimento e essa formação. Então, antes de começar, eu vou fazer uma audiodescrição minha, né? E depois pedir para os meus convidados, depois eu vou apresentar eles, depois a gente vai começar a conversar. Como eu estava contando, eu sou a Carol, eu estou à frente da Aborda, eu sou uma mulher branca, de cabelo curto encaracolado, hoje ele está preso num coque. Eu estou usando um óculos de grau de tartaruga e uma camisa branca. E eu estou na sala da minha casa, onde tem vários quadros de vários artistas com quais eu trabalho, e alguns que eu admiro muito. Eu vou pedir para o Enivo começar se apresentando, já que, né, é o nosso convidado na borda, e depois, imediatamente, o Deco. É isso, Enivo. Olá, eu sou o Enivo, sou grafiteiro, artista visual, tenho 38 anos, estou usando uma camiseta preta, tenho o cabelo Black Power, sou negro, venho lá do Grajaú e estou aqui sorrindo para vocês com um fundo desfocado do meu ateliê. E eu sou o Deco Farcas, sou um artista, grafiteiro também, muralista. Estou com uma camiseta vermelha chamativa. Eu sou barbudo, com uma barba rala, careca, branco, peludo e estou à frente de meus próprios trabalhos no meu ateliê. Trabalhos coloridos estão atrás de mim. E essa é a voz, a minha voz. Ai, vai ser muito divertido. Bom, eu vou fazer aqui a bio classicona, né? Vou apresentar vocês para vocês saberem a importância gigantesca que vocês têm. Deco Farcas, também conhecido como Treco, é um artista visual, muralista, ilustrador e animador paulistano. É formado em artes plásticas pela FAAP, já realizou exposições no Brasil e na Inglaterra, além de participar de festivais internacionais de arte urbana em países como Equador, Alemanha e Espanha. Obrigada, Deco, por estar aqui com a gente. Eu estou muito feliz que você topou esse podcast. Eu sei que não é a coisa que você mais ama no mundo, mas estou muito feliz que a gente está aqui. Sou muito fã do seu trabalho. Você sabe que quando, né, você entrou para a Borda foi uma grande felicidade para mim. Agora eu vou apresentar o Enivo, que é nascido em São Paulo. O Enivo é um artista urbano cuja obra já foi destaque em festivais, galerias e museus pelo mundo afora, incluindo o Museu de Arte Sacra de São Paulo, né, que eu acho que no ano passado teve uma individual sua muito linda. Além disso, Enivo atua como educador e é um dos fundadores da Galeria A Sétima, como eu já falei, é uma referência mundial aí da arte urbana brasileira. Obrigada, Enivo, por ter topado. É muito importante para a gente, né, e para mim, principalmente, ter você aqui nesse podcast. Eu sempre sou muito grata pelas pessoas, né, que construíram essa cena que hoje eu trabalho, que não fui eu que montei, e sei da importância. Então, assim, eu sou realmente muito grata, né, por conseguir fazer o meu trabalho e por você ser uma pessoa tão generosa que a gente sabe aí fazendo tantas coisas. E para começar,
Eu vou começar com uma pergunta para você, né? Recentemente, a convite, né, do Bob, que é um fotógrafo que já realizou fotografias de vários artistas visuais, e hoje tem um projeto, né, de impressão de serigrafias de empenas, né, num objetivo assim de fazer um registro mais duradouro, né, e que deixe aí, enfim, marcado, né, essas obras que são muitas vezes efêmeras. A gente realizou um mural no Beco, né? Foi a primeira vez que a gente pintou no Beco, os nossos artistas, na verdade, o Rai Graf, que já foi um artista da Aborda, né? Até já contou um pouco da história do Beco aqui para a gente no podcast que a gente gravou, que foi muito legal. Ele já tinha murais lá, né? Obviamente, porque junto com você fez parte desse movimento gigantesco do Beco. É um mural bem grande e a gente sabe que você é um dos artistas que fizeram parte dessa criação da história, né? E você tem grafites há mais de 20 anos lá. Então, eu queria que você compartilhasse um pouco com a gente, incluindo toda a sua trajetória artística, né? Como é que você chega na arte urbana, como é que você constrói isso, né? E a importância do Beco na cena da arte urbana paulistana, né? Que acho que hoje a gente pode dizer que é talvez aí a top 3, uma das top 3 aí no mundo, né? Acho que numa grande discussão se é a maior ou se não é a maior, mas é gigantesca, né? E você construiu isso. Então, eu queria que você contasse um pouco como é que se deu, né, do seu trabalho, enfim, como é que chega e como é que isso é importante, por que que é importante. Beleza, é muito legal, né, a gente falar do Beco do Batman, porque hoje é um ponto turístico da cidade. A gente recebe pessoas do mundo inteiro todos os dias, né, no Beco do Batman. E nem sempre foi assim, né? Por ser um beco, por muito tempo foi um lugar temido, um lugar escuro, um lugar onde algumas pessoas cortavam caminho ali com o carro, e passavam meio com medo, né? E isso foi mudando, né? Eu sempre tive um flerte com o Beco do Batman, porque um dia um amigo muito importante, né, que Deus o tenha aí, o Nigas, que ainda tem trabalhos, né, nos dois becos, ele tocou a campainha da minha casa, lá no Grajaú, para falar da importância do Beco do Batman. Ele falou, olha, tá rolando uma ação lá do Projeto Aprendiz, do, né, nosso também, né, querido aí Gilberto de Mensai também, né, descansa em paz, esse mestrão aí, que foi um dos caras também, né, eu vou chegar lá, né, que trouxe também essa importância desse boom no beco, né. Mas tinha aquele grupo do aprendiz, então professores, o Ciro, o Boleta, o Zezão, o Raigraf, o Nigas, o Akene, eles eram professores lá no Beco do Batman, eles ensinavam os jovens, e eu era um dos jovens que colava lá para aprender, para, né, ver o que acontecia, para ganhar uma tinta para pintar na rua. E eu fui lá a primeira vez com uma aula do Binho até, nunca me esqueço, ele me ensinou uns toques de desenho. E assim que eu conheci o Beco a primeira vez, quem me levou foi o Slick. E aí eu fiquei fascinado com aquilo. E logo depois o Ligas passou em casa, tocou a campainha. Foi muito rápido, assim, só para falar: falou, olha, o Beco do Batman vai ser um grande lugar, vai ser um lugar muito importante para a cena do grafite. E é importante que você tenha um grafite lá. E aí foi embora. E isso em 2001, né? Mais de 20 anos atrás. Então eu consegui ali um murinho, um muro pequeno ali no Beco do Batman, fiz meu desenho, logo depois abriu mais uma vaguinha, um espaço, chegou o Slicks comigo, aí era um muro que a gente pintou por uns 15 anos. E aí fui conseguindo outros muros, fui pintando cada vez mais, fui estando cada vez mais presente ali. Fui entendendo e respeitando o territorialismo ali naquele lugar, né? Porque antes, quando eu comecei a frequentar a Vila Madalena, o beco do Aprendiz que era o hype, que era o top, porque, né, que era hoje é o beco do Nego, o beco do Nigas, o beco do Midras, o beco de todo mundo que dá algum nome, né, para ele, né? Mas o outro beco que era, porque tinha luz, tinha a plaquinha com o nome dos artistas, né, no acrílico, tinha grafite do Lumit, do Daim, dos Gêmeos, murais incríveis. E o Beco do Batman era um lugar realmente esquecido. Então, valorizo muito o Ciro e o Boleta, porque eles pintavam muito naquele beco, eram os caras que mais tinham grafite na época ali no beco. Tinha grafite dos Gêmeos,
tinha Muro do Cobra, tinha tudo isso lá quando eu comecei a frequentar, né? E no decorrer do tempo as pessoas foram garantindo ali os seus muros, né? E eu frequentava muito, essa é real, né? Venho lá do Grajaú, depois passei a morar no Interlagos com a minha mãe, depois eu fui morar lá aqui na Aclimação, onde a gente fez o coletivo 132. Uma história longa, mas com o fim do 132 a gente sabia da importância do Beco do Batman. Então, quando a gente teve que sair da casa por conta da especulação imobiliária que tomou o nosso espaço, a gente não pensou em outro lugar. Vamos procurar um lugar perto do Beco do Batman. Então, né, foi aí que a gente encontrou, né, um imóvel ali na frente, na Rua Harmonia, e começamos a fazer nossa cena lá. Não era um lugar turístico, não era um lugar visitado, só tinha importância para nós, grafiteiros. E com tanta tinta na parede, com tanta ação, com tanta, né, atitude, com tanta briga também que a gente arrumou ali, o Beco passou a ser um local que transformou ali o Baixo Vila Madalena, porque ali, além de ser um lugar, né, considerado perigoso e temido, exatamente embaixo do Beco do Batman se passa o Rio Verde, que quando chove bastante vira o rio que não é verde, mas vira um rio que arrasta carro, gente, arrasta o que passar ali pela frente. Então, com essa visibilidade que tornou o Beco do Batman, transformou a economia local, porque começaram a alugar, os lugares estavam tudo para alugar na época ali, não tinha quase comércios ali, passaram a alugar todos os comércios, passaram a ter várias lojas, comércios de várias vertentes. Hoje tem o Instituto Chão ali que está comprando a rua inteira e fazendo um super trabalho ali com orgânicos. Há pessoas ali que estão ali até hoje e se mantêm, como o Bar do Cabeça, que é muito clássico ali, que está ali também há mais de 20 anos, do mesmo jeitinho, né? Mas outras coisas assim mudaram e tornou o bairro que a gente é hoje, que a gente vê hoje, né? Mas essa é a minha percepção, como a gente chegou lá, como aconteceu. Mas foi com muita tinta na parede, com muito orgulho e com muito respeito hoje ao local estúdio, que foram os caras que realmente organizavam ali, que brigavam pelo espaço e que defendiam aquele lugar, né? Então, por muito demorou para eu compreender, para eu entender os caras, mas hoje eu percebo que é a luta dos caras porque é o bairro deles, né? Eu sempre fui um forasteiro vindo do Grajaú e os caras sempre estiveram ali, né? Então, né, muito apreço ali a Boleta, Ninguém Dorme, Prozac, né? O Milo Chais e o High Graph. Massa. Quando a gente estava pintando lá, o Ninguém Dorme estava lá, ficou o dia inteiro com a gente, o dia inteiro lá com a gente pintando, lá do lado. Mas tava feliz? Ele estava lá, e ele estava super, que passou o dia todo com a gente lá. Perfeito, perfeito, então, a melhor coisa, ó. Porque ele é o síndico do Eu Beco. falei. Ele é o síndico, ele sabe que ele é o síndico, todo mundo sabe que ele é o síndico, então Ele é o síndico do Beco. tava tudo certo. E Deco, passando para você, né? Foi a primeira vez, né, que você pintou lá no Beco, né? E apesar de já pintar há muito tempo na rua, né? E tem vários murais em vários lugares, você não é, né? Essa velha guarda, até porque você é jovem, né? E eu queria que você contasse um pouco assim da sua trajetória, né, no muralismo, né, e no grafite, e como foi para você assim, né? Eu me lembro que até a gente falou isso, eu falei: "Ah, você já pintou aqui?" Ele falou: "Não, você falou, é a primeira vez que estou pintando", né? Então você contasse assim um pouco como é que foi, como é que você chega até aqui, né, um pouco do seu trabalho, enfim, da sua trajetória. Eu cresci num ambiente de bastante fartura material, assim, né? Num bairro metido, chique e tudo mais. Eu nunca tive um contato próximo com a rua, sabe? Eu nunca conhecia a galera do grafite, não conhecia a galera do picho, e então eu sempre fui muito distante, assim, desse universo. E quando eu era criança, eu fui crescendo nesse ambiente, assim, meio, essa bolha, eu tinha um motorista, porque me levava para a escola particular, sabe? Essa coisa toda, eu comecei a virar uma pessoa noiada. Eu comecei a ter medo de tudo. Eu tinha ansiedade de sair na rua, eu tinha medo das pessoas, eu tinha medo dos espaços, né? E isso era muito ruim. Eu não sabia pegar ônibus, sabe? Tipo, aí quando eu virei adulto,
eu falei, bom, peraí, né? Não dá para continuar assim, não dá para ser essa pessoa no mundo, na vida, na cidade. E foi meio que ao mesmo tempo que eu comecei a andar de bicicleta, foi o momento que eu comecei a quebrar um pouco esse domo, essa vidraça, né, que me separava do mundo, e comecei a perder o medo, comecei a interagir, comecei a viver melhor a cidade, sabe assim? E aí foi meio que um passo natural para começar a pintar na rua. Eu já estava na faculdade, na FAAP, fazendo artes, mas eu estava achando tudo aquilo um saco. Assim, legal por aprender um monte de coisa, era um universo interessante de referências e vendo muita coisa interessante, mas o mundo da arte ali no Cubo Branco, para mim, não estava rolando. E aí eu comecei a meio pintar na rua e vi que, putz, é isso que eu quero fazer, sabe? É aqui que eu quero mostrar a rua, eu quero interagir com os espaços, eu quero conhecer a cidade que eu vivo, eu quero conhecer as pessoas, eu quero conhecer outros bairros. E aí foi uma loucura, assim, para mim, de descobrimento mesmo, de mim mesmo na cidade, da minha postura na cidade, da minha conexão com a cidade, com as pessoas e tudo mais. E eu comecei a pintar mural sem a menor é, pretensão de trabalhar com isso nem nada. Eu só achava muito, muito, muito legal. Meu sonho era que um dia eu conseguisse, tipo, que as pessoas pagassem para a tinta, sabe? Assim, tipo, imagina que legal e tal. E aí a coisa acabou virando trabalho, sem querer. Eu tinha um plano de ser um animador tradicional, trabalhar com motion graphics e ter todo esse plano, assim. E aí, de repente, eu comecei a pintar na rua e as coisas foram acontecendo, porque eu fazia com muita paixão, eu fazia com muita vontade. É uma coisa que eu descobri que era assim, meu papel no planetinha, sabe? É isso que eu tenho que fazer. Que é uma coisa muito boa de se descobrir, assim, né? Numa trajetória pessoal. Putz, que bom que eu encontrei uma coisa que é isso. E aí as coisas foram virando aos poucos e eu fui trabalhando mais, pintando mais, conhecendo as pessoas e aprendendo muito também, porque também quando eu comecei, eu não tinha cabeça, eu não conhecia nenhum grafiteiro, nenhum pichador, então para mim o picho ele não era nada, eu nem via o picho, era uma sujeira. Então até eu aprender que não era, até eu entender o que tinha por trás do picho, as pessoas que estavam por trás do picho, foi preciso algumas cobranças, né? Porque eu também, como eu não entendia, eu atropelava tudo quando eu estava lá atrás. Então eu fui uns puxão de orelha, fui conhecendo as pessoas, o pessoal atropelava meu trampo, enfim, umas tretas que se resolveram, graças a Deus também. Nunca fui querer né, brigar com ninguém, porque eu percebi o quão bobo, o quão babaca que eu estava sendo. E aí tudo isso culminou com uma outra visão de mundo minha, especialmente na questão da expressão de arte urbana, né? Eu comecei a entender o picho, a valorizar o picho, qualquer outro tipo de expressão urbana, assim, de arte, né? E graças a Deus eu não parei de pintar nunca. E eu comecei a ter uma carreira de muralismo, ser pago para, né, trabalhar, pintar muro de casa, muro de loja, muro de empresa. A coisa foi crescendo, foi virando meu trabalho principal e sempre mantendo em paralelo também a pintura na rua. E também por muito tempo foi sem autorização, com autorização, tive meus problemas com a polícia, problema com a lei, não sei o quê. Hoje eu estou mais pianinho, faço só com autorização, mas também já passei por esse aprendizado, que também ninguém me mostrou como era. Eu tive que descobrir meio sozinho, assim. E o Enível eu acabei encontrando nesses rolês, assim. Todo mundo que eu encontrei na rua foi meio na rua, sabe, assim. E também eu não sou muito de ir em evento, então era na hora de pintar mesmo que eu acabava encontrando o pessoal. E conheci algumas pessoas por causa disso. E a minha trajetória foi indo, foi indo, foi indo, até uma hora que eu fui convidado para pintar no Beco do Batman. Assim, eu valorizo o Beco do Batman como esse lugar de encontro e esse lugar conquistado, que eu sinto que foi conquistado. Ouvindo o Enível, agora eu já imaginava, mas agora eu tenho certeza de que, enfim, eu conhecia o Beco também antes dele ser o Beco. E é uma honra poder estar ali agora, nesse momento, ser convidado, porque eu também sei que se eu não fosse convidado, eu nunca ia me meter a besta de chegar lá para pintar lá, porque eu respeito a trajetória e eu entendo que tem toda uma hierarquia, assim, de uma certa forma, para você estar ali naquela família, naquele lugar, naquele espaço que é sagrado, que é um espaço de muita concentração, assim, de energias, né? Então, putz, foi muito legal ser convidado para pintar lá. Eu fiquei muito feliz de estar ao lado dos mestres, assim, estar ao lado das pessoas que eu admiro, tanto da Borda como de todo mundo que já passou pela história do Beco também.
E foi muito, muito legal poder participar dessa cena histórica. Ah, que massa. Foi muito bom escutar a história do Deco Treco. Eu tenho o maior apreço. Então foi muito legal entender como ele se inseriu na rua aí, porque desde as primeiras pinturas suas, brother, eu sempre gostei pra caramba. E aí um dia, eu não sei se foi um tio seu, alguém, eu tava lá na frente da sétima, e aí falou, não, tem um sobrinho, tal, é o Treco, tal, e ele faz uns murais, faz uns negócios. Aí eu fiquei de olho, aí depois eu comecei a ver. Não sei se é um tio seu ou alguém, parou lá na frente da sétima pra falar que era seu tio. E assim que eu conheci seu nome. Eu queria, Enivo, que você contasse um pouco, né, como que o seu trabalho ele vai mudando à medida que você vai incluindo novos espaços no seu trabalho, que eu acho que a gente pode chamar assim, né? Que você acha que não sai do trabalho, você inclui outros espaços, outros suportes, né, e outros formatos para que você também frequente, né, galerias e museus. E eu queria que você contasse um pouco, né? Porque eu acho que é uma trajetória bastante interessante, eu nem vou usar a palavra inspiradora, né, mas que muitos artistas talvez até almejam, né, pela dificuldade que talvez monetizar os seus trabalhos nos murais, né? Hoje em dia acho que menos, né, porque as empresas encontraram esse lugar, né, de reconhecimento de valor e reconhecimento de marca através da arte urbana. Então a gente vive aí um tempo áureo, né, digamos assim, né, que faz com que tenham muitos projetos comerciais que acabam, né, fazendo com que os artistas possam viver desse trabalho. Mas eu queria que você contasse um pouco e até depois a gente vai entrar nisso, né? Mas se a sétima, né, se ter uma galeria também foi muito responsável, imagino que sim, por esse processo. Maravilha, então. Eu comecei muito cedo, muito precoce, minha carreira artística. Comecei com 12 anos de idade, lá no Grajaú. Tinham, né, o Jerry, né, que escrevia Afro, e o Nigas, o Alexandre, né, que Deus o tenha aí. É, eles eram meus amigos de infância e muito cedo também começaram a pintar, mas eles já eram mais velhos que eu, né? Nigas já tinha, né, eu tinha 12, os meninos tinham 16 e 17, né? Eles são 5 anos mais velhos que eu. E eu comecei a ver pela rua, né, algumas coisas acontecendo ali no bairro de pintura e eu já fiquei muito fascinado, né? Na verdade, antes disso, eu tive um tio também, né, o tio Valtinho, que ele era muito envolvido com a cultura negra, com a cultura hip hop, né, com rap, com samba, né, com essas ações, e ele era muito da balada. E uma vez eu acordei de manhã cedinho para ir para a escola e tinha duas revistas abertas em cima da mesa, né, uma revista chamada Agito Geral, né, que depois deu origem à revista Raça e depois deu seguimento à revista Grafite, né, que o Binho organizou. Que foi uma revista muito importante também, né, para nós na época. E aí tava essa revista que era só, tinha duas páginas de grafite no meio dela, né, e isso, nossa, me chamou muita atenção, né, porque numa das matérias era a viagem aí, né, dos grandes mestres para o Chile, né, que foi o Tinho, o Binho, o Herbert, o Espeto e o Viché. Se não me engano, eles foram para o Chile, né, tinha uma matéria sobre essa viagem. E a outra era de uma pintura que eu via todas as vezes na 23 de maio, porque minha mãe trabalhava na Associação Paulista de Medicina, ali na Brigadeiro, e ali era a minha base para eu saber quando eu tinha que dar sinal no ônibus para descer, porque tinha um mural do Orion e Dolly, né? E aí era a minha base, assim. Inclusive eu tenho um muro lá hoje, porque eu sempre fui o sonho pintar aquele muro, né, por eles, e um dia eu consegui ver esse muro vago, um muro enorme, e aí eu meti as caras lá e fiz, tá lá até hoje. Então, isso me chamava muita atenção, o trabalho do Orion. E sempre foi minha referência na cidade para conseguir entender a cidade, circular na cidade. Era muito de acordo com a quantidade do mesmo picho ou grafite que eu via. Então, eu entendia a zona que eu estava. Se eu estava na zona sul, na zona leste, oeste, norte ou centro. O centro sempre se concentrava, né, todos né, essa galera. Então, eu desde cedo, né, eu andava pela rua. Então, com 7 anos, 8, eu já saía do Grajaú, pegava um ônibus sem destino, sem falar para ninguém e ia parar no centro. E aí ia lá e ficava sentado de pijama, sentado lá do lado do trabalho da minha mãe, esperando ela na hora do almoço.
E aí ela saía, tomava um susto. Eu falei, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, não, vim almoçar com você, mãe. Ela ficava com vergonha até dos amigos, né? Falei, nossa, né, um menino, né, desse tamanho, né, aí na rua, era uma criança, né? E ela me levava, almoçava, ia lá, comprava depois uma camiseta decente, uma blusa para poder andar, né, decentemente na rua e falava, pelo amor de Deus, filho, pega o ônibus, vai embora, vai para casa, que eu vou voltar a trabalhar. Eu, tá bom, mamãe, né, mas não era. E aí que eu saí andando pelo centro. Então, assim, eu descobri a Galeria do Rock, a Galeria 7 de Abril, tinha um point de pichação muito importante ali no Anhangabaú, no metrô Anhangabaú, né, no Terminal Bandeira ali. E ali que eu fui descobrindo, fui entendendo, fui vendo como eles trocavam aquelas folhinhas. Quando vinha a polícia, todo mundo corria, eu não sabia o que tinha que fazer, tava aprendendo, eu era uma criança, eles nem me pegavam porque era criança olhando no meio, né? Então, comecei a circular a cidade, né? Muito assim, né? Muito influenciado pelo skate, pela galeria do rock. E aí comecei a andar, e aí em 98 eu comecei a andar de skate no começo do ano e no final do ano eu comecei a fazer grafite, porque teve um evento no meu bairro de um ano do Nigas, né? Que era esse grupo, era um grupo, né? Depois passou só o Alexandre de fazer. E nesse evento foram vários grafiteiros, inclusive o Binho, que foi lá no meu bairro e eu fiquei super entusiasmado porque eu já via ele na revista. Então eu fiquei fascinado e aí sobrou um espaço no muro, eu fui lá, comprei umas latinhas de tinta e pintei ali do lado também, né, no espaço que vagou. E eu já conhecia o Jerry e o Nigas, então, né, eles começaram a me chamar para pintar. E aí foi uma paixão aí que né, se solidificou nesse amor que existe até hoje, né? Acredito que toda vez que eu estou pintando na rua, fazendo grafite, eu tenho a mesma sensação de quando eu era criança. Então eu me sinto um jovem, uma criança sempre quando estou, né, nas ruas. E também, assim como o Treco, nunca tive pretensão de viver disso, de trabalhar com isso, ou que isso me desse algo além de processos e problemas. Mas fui seguindo, fui fazendo, desde os meus 16, 15 anos tenho problema com a polícia, já tenho pelo menos uns 7 processos também, já fui investigado, já vieram na minha casa, já vasculharam tudo, já fui envolvido com outras questões também, né, além do grafite, mais ligada também a pichos, a protestos, a coisas aí que estremeceu aí a cidade na época, mas que foi necessário, né, para uma conscientização. Eu sempre tive amor mesmo ao grafite, né, a essa linha mais de muralismo, sempre gostei muito, e sempre apreciei muito a pichação também, que foi uma escola, eu tenho muitos amigos também dessa, né, dessa linguagem, e sempre olhei tudo, sempre olhei a cidade, sempre pesquisei, conheço muito, assim, eu aprendi a ler na escola, lendo pichação na rua, então fui alfabetizado pela rua, por esse universo, assim. E sempre gostei e sempre fui uma pessoa de fazer relações, eu acho, assim, de conhecer um, conhecer outro, atravessar a cidade para pintar, né, com a galera, mesmo o grupo Opni lá de São Mateus, pô, a gente conhece os caras desde 2001, por aí, 2002, né, e não tinha nem rede social, eu não tinha nem telefone em casa, tinha que ligar pro orelhão da rua e deixar recado, né, se alguém atendesse. Então, e vice-versa para os caras, tinha que ligar pro orelhão lá do bairro deles, então a gente não tinha nem telefone em casa. E assim que se fazia, e era muito assim como é hoje até hoje em dia às vezes, né? Quando o pessoal marca um grafite lá, sei lá, em Nova York, alguma coisa assim, não é por mensagem, não é por nada, é ao vivo. Falou, ó, terça-feira, 8 da manhã, a gente vai estar naquela estação de trem, e você tem que estar lá, porque senão você está dando mancada. Então, assim que eu construí várias relações. Encontrava o cara, falava, domingo, tal hora, naquela estação. Eu ia lá e estava lá para encontrar os caras para fazer esse rolê, né? Então, assim que conheci muita gente que até hoje são meus amigos, os meus melhores amigos são do grafite, do picho, do street art em geral, e fui construindo uma grande família, sabe? A partir disso, né? Sempre gostei muito de contemplar, sempre via, às vezes estava passando de ônibus, via alguém pintando que eu admirava, dava sinal, descia no próximo ponto, parava, sentava do outro lado da rua, ficava lá olhando os gêmeos pintar, seja quem for que eu admirasse, eu parava e ficava olhando. Quando eu via que terminava, ia lá, batia um papo, falava um pouquinho. E assim, né, fui fazendo grandes amizades. É, Tinham pontos muito importantes para a gente, que a gente sempre
Gostava muito de visitar, que um era aqui o Cambuci, onde eu moro hoje, né, que é o bairro dos Gêmeos, do Viché, né, entre outros grandes artistas aí, que eu vinha com um amigo tirar foto, né, das pinturas, dos murais maravilhosos que eles faziam na época. E o outro lugar era o Beco do Batman, que tinha muita importância para a gente também. Então, né, o Beco sempre ia lá para olhar, ia lá para admirar, né, até conseguir, né, uns espacinhos lá e conseguir os meus muros por lá. Então, sempre foi tudo muito natural, né? Depois eu fiz uma faculdade também, quando eu estava, né, mais velho, aí, com 18 anos, comecei a fazer minha faculdade. Fui muito envolvido com arte e educação durante 10 anos, então ministrei aulas em colégios, em ONGs, instituições, em vários pontos da cidade. Minha grande alegria hoje é entender o meu papel na arte e educação, que na época era uma forma de sobrevivência, né, que era meu salário, era dali que eu tirava meu sustento, ali que eu podia ajudar minha família. E hoje eu vejo a importância da arte e educação quando eu vejo que muitos alunos meus da época, muitos jovens hoje sustentam suas famílias através do grafite, através dos murais. Então, né, pude formar aí excelentes artistas, né, que nos acompanham, né, até hoje, que trabalham comigo, que fazem assistência para mim, que eu faço assistência para eles. Então é muito grato, é muito bonito ver esse processo construído, né, ao decorrer dos anos, né? Então já se passaram aí 25 anos que eu tenho o mesmo apreço, o mesmo amor e o mesmo carinho, né, à rua, ao grafite, a toda essa galera que arrisca a sua vida mesmo, né, de costa para as pessoas, de frente para uma parede, né, para colocar sua mensagem. Então eu sou muito grato a tudo isso. E continuando aqui um pouco, Deco, eu queria que você, né, o Nivo contou assim bastante, né, dessa trajetória dele, né, da arte e educação, do grafite, enfim, né, ele falou que, como a gente falou no início da bio, né, que ele já teve trabalho, né, em museus, enfim, eu acho que você também tem um trabalho bastante diverso, né, até acho que isso que o Enivo falou, né, que é muito louco disso do seu trabalho, que a gente olha e sabe que é um trabalho seu, assim, né? Tem muita personalidade, né? E quando a gente olha, a gente consegue ver na tela, no mural, nos produtos, né? Nos múltiplos, né? Enfim, em todo lugar que está o seu trabalho tem uma identidade, assim, muito forte, né? Fiquei lembrando aquele dia que você estava contando, né? Como é que se dá a construção dos seus trabalhos, enfim. E eu queria que você contasse um pouco, né, como é que a rua, né, influencia nesses seus outros trabalhos, né? Ou se não, ou se é um movimento contrário, né, que são esses outros pensamentos, enfim. Como é que se dá essa conexão, assim, do diálogo entre a rua, né, e a arte urbana e os seus outros projetos e trabalhos em outros suportes, assim, como é que isso se encontra, né? De que maneira que isso acontece para você? É curioso mesmo, porque acaba que fica diferente. Fica diferente a pintura que eu faço na rua da pintura que eu faço aqui uma tela, por exemplo. Por mais que eu não queira, ela sai diferente porque a função dela, da arte, né, a função da pintura é diferente. E o público é diferente. Então, eu acho que quando eu pinto na rua, eu quero eu quero ser leve, eu quero ser simples e eu quero tocar rápido. Sabe assim, eu quero que seja uma coisa que tire a pessoa da hipnose, da rotina, da hipnose do dia a dia, uma coisa que dê um refresco assim por um momento. Então, e uma coisa que não exija nenhum tipo de bagagem para a pessoa entender. É para qualquer um entender. É para pessoas de todas as idades, de todos os bairros, de todas as classes sociais, né? Então, eu acho que a arte tendo essa função, assim, entre aspas, de dialogar abertamente e rápido, ela é mais livre, porque você não precisa pensar muito, sabe? Assim, conceitualmente sobre a sua pintura, sobre o que você está fazendo ali. Então, é diferente da pintura que eu faço aqui no ateliê, que eu fico muito preocupado com a forma, eu fico muito preocupado com a textura, eu fico muito preocupado com
com um acabamento, com uma coisa que eu demoro para fazer mesmo, assim. E mesmo assim eu não sei explicar muito bem, porque ouvindo eu falar, eu já percebo várias contradições, falando assim, não, mas peraí, na verdade, quando eu tô na rua eu também quero fazer bonito, eu também quero fazer com técnica, às vezes eu demoro. Então, enfim, é confuso, nem eu mesmo entendo a diferença, assim. Mas eu acho que são coisas que andam em paralelo, sabe? Porque na rua você tem uma oportunidade muito boa de experimentar, sabe? E isso tem que ser rápido. Então, vai chover, ou você não tem autorização, ou você, enfim, chegou tarde porque tomou café, sei lá o que você fez, ou é longe. E aí você tem que descobrir ali no muro, naquela situação, é, respostas para perguntas estéticas. Você tem que descobrir como é que você vai resolver aquele trabalho rápido, como é que você vai conseguir passar uma mensagem que você quer passar, mesmo que seja uma mensagem muito leve, divertida e besta. É, então esse improviso ele gera lugares desconfortáveis e você aprende muito. Então você aprende muito na rua fazendo as coisas e acaba que traz para o ateliê, traz para os trabalhos, para clientes, para trabalhos institucionais. Eu acho que é isso. A rua ela tem esse poder de deixar você num lugar desconfortável, que é tão importante para o artista. Assim, um lugar desconfortável na questão da pintura mesmo, porque tem muitas coisas que são muito confortáveis e muito legais de estar na rua, mas tem umas que também não são. Então, esse lugar difícil, ele ajuda a gente a errar. Como é que eu vou consertar isso que eu fiz, que a tinta caiu, o meu preto acabou, caiu no chão, já era. Então vou ter que usar um azul, vou ter que mudar aqui, vou ter que fazer aquilo, ou então a parede está descascando, então não tem água, sabe? Assim, imprevistos que fazem a gente evoluir assim no processo artístico. E acho que isso é uma coisa que a rua dá. Se você está no conforto do seu ateliê, se você é só você ir na pia pegar mais água, é só você pegar outra tinta, sabe? É muito mais controlado, você fica mais restrito, evolui menos. De outra forma, né? Evolui de outra forma. Mas então eu acho que ela vai em paralelo, assim, o seu trabalho artístico, empresarial, trabalho de ateliê, o trabalho de rua, eles vão juntos na mesma pesquisa, na mesma direção, mas eu acho que a rua tem esse lado de laboratório maluco, onde as coisas imprevisíveis acontecem. A rua, né, é tão importante, né, nessa construção, né, enfim, nessa evolução, como você falou. E aí eu vou aproveitar para perguntar um pouco, né, como é que nasce, né, Nivo, esse projeto da Sétima, assim, se está atrelado no seu trabalho individual, né, de um desejo que as pessoas vejam o seu trabalho de uma outra forma, né, como é que surge, né, porque acho que você pode contar, mas eu acho que a Sétima é uma galeria de artistas, né, que tem artistas na sua fundação. Ela, como toda galeria de artistas, né, ela deve vir com um desejo de vocês poderem ter o seu próprio espaço, né, para mostrar os trabalhos, né, e principalmente pensando artistas que têm os seus trabalhos majoritariamente na rua, né, como é que a gente leva, né, para esse campo sagrado da arte. E eu queria que você contasse um pouco, né, como é que nasce, como é que ele existe, né, como é que isso está atravessado no seu trabalho e o que que ela é hoje, né? O que que ela foi, né? A importância, né? Porque, como eu te falei, né? Foi muito louco. Uma vez eu estava no Equador, né? E que é um país que a gente não tem muita familiaridade, infelizmente, que é um país lindo, né? Num festival, no Numo. E todos os artistas do Equador que eu conheci, eles tinham, assim, uma verdadeira adoração pela Sétima, sabe? Falavam, não, a Sétima, a Sétima, a Sétima, tipo, essa coisa, porque São Paulo é essa potência da arte urbana, né? A Sétima é a principal galeria que existe. Então, eu queria que você contasse um pouco, né? Como é que nasce, como é que ela atravessa o seu trabalho, como é que funciona, enfim, como é que se dá isso tudo, que eu acho que as pessoas gostariam de saber. São respostas para perguntas estéticas. Eu adorei, Deco. Essa daí. Muito boa. Vamos lá. A Sétima, ela se dá através de uma sequência de nãos que recebemos ao decorrer dos anos, né? Sempre fomos jovens sonhadores. Eu, particularmente, até o Jerry, né, que vinha lá do Grajaú comigo, né, o Slicks, a gente pegava a nossa pastinha, colocava embaixo do braço e ia buscar alguma oportunidade pelas galerias,
lojas, lugares que apresentavam arte, né, nas regiões aí dos Jardins, Vila Madalena e tudo mais. E é muito curioso, né, porque sempre era não, né, sempre era não, 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 com poucos porquês, mas era não e porta na cara, né? Pouquíssimas pessoas deram oportunidade pra gente. E eu acho que de tanto não, eu juntei com meus outros amigos que recebiam também os nãos, falou, vamos falar sim, do nosso jeito. Então, vamos fazer como a gente espera, como a gente imagina. Não tínhamos nenhuma pretensão de ser uma galeria, a gente começou como coletivo 132, um coletivo de artistas, autônomos, sem galeria, jovens, que começou a fazer várias ações de diversas linguagens, né? Além de começamos a fazer exposições na nossa própria casa. O Sarau do Burro nasceu lá no coletivo 132 também, com Daniel Michoni. A gente tinha junto com o X e com o Tchê o Clube do Vinil, onde a gente se encontrava, né, uma vez por semana para ouvir discos, trocar esses LPs e, né, falar sobre música. Tinha shows nessa casa, a gente fazia N coisas ali e essa casa começou a chamar bastante atenção da mídia, de curadores, de diretores de museu, e começou a ir muita gente lá. A gente grafitou a rua inteira, era aqui na Aclimação, e aí, como eu disse, essa casa veio a ser demolida, a gente não sabia o que fazer, e a gente decidiu continuar nosso grupo na Vila Madalena, que Beco do Batman já era um lugar importante para a gente, e a gente criou, assim, a Sétima, né? Que por, pelos outros virou uma galeria. Para a gente era um centro cultural, um espaço cultural para promover nossas ações e para a gente produzir. Então, né, era uma garaginha aberta na casa anterior que a gente tinha, era só um portão aberto, uma garagem, com os quadros na parede, a gente não sabia o que fazer, a gente não tinha nada, não sabia nem de dar um certificado na hora da venda, a gente não sabia quanto cobrar, a gente não sabia nada, sem instrução alguma. Então, tudo que a gente aprendeu foi na raça, foi com alguns amigos que já tinham um conhecimento, né, a mais, que passaram para a gente. Então, a gente foi pouco a pouco lidando, entendendo com isso e fazendo a nossa caminhada de arte, né? Eu falo por mim, pessoalmente, foi a dedicação da minha vida, então, enquanto muitos amigos aí com a minha idade, né, eu abri a Sétima com 24 anos, então, enquanto amigos estavam ali constituindo família, tendo filhos e tudo mais, eu estava criando a Sétima com outros amigos, e ela é nossa filha hoje de 12 anos, né? Tá grandinha já, tá mais independente que nunca, mas a gente foi fazendo. Então, tudo que gerou, a gente investiu ali mesmo, né? Então, era um dinheirinho que entrava, umas vendas que apareciam, a gente... Ou eu mesmo, o primeiro trabalho que eu fiz grande, de pintar uma empena, eu peguei o dinheiro e investi numa reforma lá na Sétima para tirar aquela garagem, colocar a frente de vidro. Então, cada graninha que aparecia, a gente colocava tudo lá, investia lá para ficar cada vez mais, né, mais apresentável. E fomos evoluindo, fomos melhorando, fomos entendendo, fomos conhecendo mais gente. É... Mas é isso, como galeria, a gente não tinha chance nenhuma, na real, viu? Porque o nosso recorde, né, no nosso maior recorde, né, que tá para entrar no Guinness Book aí, que é o maior número de bonés por metro quadrado. Então a gente só conhece mano, a gente só conheceu nossos amigos mesmo da rua, grafiteiro, pichador, maloqueiro, e então a gente não veio de uma classe que mostrava pra gente curadores, colecionadores, pessoas do tipo. Então a gente foi desenvolvendo do nosso jeito mesmo, sem saber nada, e assim a gente ganhou começou a ganhar o carisma das pessoas também, né? A gente fazia lá também a Metanol, que era uma festa de música eletrônica, a gente fechava a rua, dava mais de 1.000 pessoas lá na frente, né? A gente fazia muitos eventos também musicais, continuamos os eventos de poesia. Então, né, nessa cena de rua, né, skatistas, então toda essa cena de rua passou a conhecer, passou a frequentar, passou a gostar muito da gente, né? E a gente foi na cara e na coragem, sempre lutando por esse espaço. Já são 12 anos aí de muita, 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 muita luta, de muita dedicação,
Passei desses 12 anos, pelo menos aí uns 7 anos aí, totalmente dedicado à sétima, dedicando 80% da minha vida para a sétima e 20% para o resto da vida inteira, inclusive produzir minha arte, pintar na rua. E até ela criar um corpo, né? Hoje em dia, a gente... são 12 anos que a gente está fazendo agora, né? Dia 21, né, de abril. E nesse ver, a gente está entendendo também o nosso lugar. A gente percebe que não somos uma galeria. A gente é um movimento, a gente é uma ideia, né? A gente não é que a gente está ali na Vila Madalena hoje, naquela casa bonita e tudo mais. Não, a gente continua nas favelas, a gente continua em várias quebradas, a gente está aí fazendo ações todo final de semana, em vários guetos, em várias quebradas, com um monte de gente. Então, hoje a gente entende a nossa questão, entende o nosso lugar e estamos rumando e migrando para essa questão institucional, né, do nosso trabalho, né? Porque é isso que a gente faz. Porque nesse meio tempo a gente viu que como galeria a gente não tem chance. Porque o artista entra lá, faz, né, a gente é uma incubadora, um laboratório, né, uma incubadora de novos artistas. Ali a gente lançou muitos artistas, fizemos praticamente mais de 100 exposições nesses 12 anos. Lançamos artistas aí que fizeram a primeira exposição, que começaram a pintar por incentivo nosso e que cresceram. E quando o artista cresce e ganha visibilidade, ele vai para outros grupos, porque há sedução, há pessoas que vão prometer algo melhor para eles. E a gente não pode segurar esses artistas porque a gente não tem nem como garantir o nosso ali dentro, né? É uma cooperativa a parada, tá ligado? Então, quando uma galeria maior vê, manda um direct, chama, seduz e ele vai. Então, quando o artista de fato está conquistando um valor no mercado, ele vai para uma galeria de porte, ele não vai ficar lá com a gente. E a gente fica sempre na mesma. Então, a gente, né, como uma galeria embrião, né, uma incubadora. O nosso ponto hoje, a nossa visão hoje é uma visão mais institucional do que de galeria. Então a gente tem, né, tá pensando muito mais na questão social, né, na questão cultural em si, do que, né, no âmbito comercial, porque disso a gente não fizemos milagre até hoje. Essa é a real. Então a gente sente a arte como cultura, como o sangue que corre no nosso corpo mesmo. E eu, como galerista, né, como um dos sócios da Sétima, eu mesmo não me sinto mais à vontade em me envolver com o mercado, com curadorias, com todas essas questões, porque ando muito focado no meu trabalho pessoal hoje em dia, né? Com exposições, com oportunidades, que até é uma resposta que você me perguntou lá no começo, né? Uma coisa leva a outra. A arte, outside art, dentro de um espaço, é como respirar, né? É né? Inspiração e inspiração. Eu dependo do outro, eu preciso estar na rua para poder criar as coisas no ateliê, né? E isso vem tomando muito tempo. E só quando eu me reconheci como um artista de rua, como um grafiteiro de fato, que as coisas também aconteceram. Quando eu me assumi como isso, porque eu imaginava que para ser aceito por uma galeria, por um espaço institucional, qualquer coisa do tipo, eu precisava pintar como um acadêmico, precisaria pintar óleo, precisaria fazer coisas que fugiriam da minha realidade para poder ser aceito. E não é assim. Então, quando eu realmente assumi o grafite na minha vida, trouxe cada vez mais o grafite para o estúdio, para o ateliê, as coisas começaram a acontecer, né, para mim, de fato, né? Então, eu vejo e sinto isso, né? Eu sinto que é algo de... Todo mundo sempre falou que a gente é resistência, é resiliência, e realmente a gente é isso, né? E fico muito feliz aí com o apreço, né, de você fazer essa apresentação da Sétima, né, dessa importância que eu vejo também. Eu fui para Portugal, um monte de gente falando da Sétima, né? Fui para a Alemanha, gente falando da Sétima, Paris, gente falando da Sétima. Então, ver a nossa importância e entender também o nosso lugar, né? Nosso lugar é arte, cultura, né, o social e a rua. E a gente cada vez mais fortalecer nesse ponto e deixar o mercado para quem é do mercado mesmo, né? Que eles já fazem esse trabalho, são especializados para isso.
Boa. Eu ia perguntar qual era as dificuldades, mas você já contou quais são as dificuldades. As dificuldades, elas são também, né, trabalhar com arte no Brasil, né? A gente às vezes fala essa coisa do mercado no Brasil, mas é muito louco, né? Porque o mercado brasileiro de arte, ele representa, incluindo a arte contemporânea, 0,3 no mundo, né? Então a gente pode nem estar falando de mercado, né? É muito louco isso. Mas, infelizmente, a gente está chegando ao fim, né? E foi muito massa, foi muito incrível, como eu falei, né? Cada vez que a gente grava um episódio do podcast, a gente pensa que a gente poderia ficar aqui gravando horas, ouvindo milhares de histórias, porque desmembro para muitas coisas, né? Eu queria muito agradecer a disponibilidade de vocês, né? Mais uma vez, assim, deixar aqui, né, meu mega agradecimento, Enivo, de verdade, assim, não só, né, por toda a sua história, né, que me permite estar aqui hoje, né, e todas as pessoas que junto com você construíram essa cena, né, e esse mercado, né, de arte urbana que a gente tem hoje, né, e esse lugar, né, então, assim, eu estou muito feliz. Eu espero que quem esteja escutando a gente também tenha ficado muito feliz em conhecer mais da sua história, a história do Deco, né, de novo, né, sou uma fã do trabalho do Deco, independente antes de trabalhar com ele. Então, assim, queria muito agradecer vocês por estarem aqui, pela disponibilidade do tempo, agradecer a Mari, né, que auxilia a gente nessa gravação, agradecer ao Carlos, que vai editar esse podcast assim que a gente sair daqui, e ao Nathaniel, que faz todas as artes desse podcast. Que a gente não faz tudo sozinho, né? Enfim, mais uma vez agradecer. Vou deixar esse espaço para vocês agradecerem individualmente, dessa vez começando pelo Deco e depois para o Enivo. Gente, Carol, muito obrigado pelo convite. Mari, obrigado pela produção. Muito bom conversar aqui com o Enivo. Cara, esse cara que dispensa apresentações. Quem sabe, sabe. O Enivo é referência. Enivo, eu te admiro muito, Enivo. Você é o cara. Você é uma pessoa que você exala admiração e respeito, sabia? E sem esforço, porque você é assim mesmo. E que faz você mais admirável ainda. Então, só queria deixar aqui a minha apagação de pau aqui, que você respeito muito e admiro muito você, cara. Beleza? Tamo junto, Deco Treco, Deco Farcas. Você é mestre também, mano. Não dispenso elogios, porque você é demais, cara. Como eu disse aqui, tudo que eu vejo seu na rua me chama muita atenção, alegra meu dia, cara. Você tem uma alegria interna, assim, que você expressa pra cidade de uma forma, assim, muito boa, muito engraçada. E descobrindo que você é um ótimo cantor, um ótimo músico, eu fiquei mais encantado ainda, brother. Eu sou seu fã, assisti várias vezes. Se tem, sei lá, se tem 200 mil views, mano, acredito que 150 mil foi meu, mano. Eu assisti várias vezes, meu brother. As suas as cabecinhas, você é muito monstro, mano. Eu piro em você, pronto. E, e agradeço muito aí também, né, Mariana aí, né? Valeu, Mari, né, por bater um papo aí, organizar toda a cena aí. Tamo junto. E Carol, demais, parabéns pelo trabalho, parabéns por essa iniciativa maravilhosa que aborda, né, por cuidar de artistas tão especiais, tão maravilhosos, tão incríveis, que é muito necessário, a gente precisa muito disso, precisa de pessoas como você, para que dê atenção para eles, para que cuide, para que não deixem eles serem enrolados pelos né? Não, né? Isso já aconteceu muitas vezes com a gente, então é muito legal ter alguém para agenciar, ter alguém para cuidar, ter alguém para estar aí nesse movimento, né? Cuidando disso, né? Então eu sou muito fã aí de todo esse trabalho que vocês fazem também, porque realmente eu sei porque eu também, né, tô um pouco desse lado, e eu sei como um trabalho desse, é muito puxado, é muito exaustivo, né? Lidar com negociações, lidar com possibilidades, buscar oportunidades, e esse trabalho você faz muito bem. Então, parabéns, estou muito honrado de falar com vocês, é muito carinho verdadeiro que eu tenho por todos vocês mesmo, estou muito feliz nesse bate-papo de hoje. Valeu, gratidão mesmo. Encontro vocês por aí na rua aí. Vamos na sétima, vamos lá visitar a gente. Valeu. Você sabe que eu sempre vou. É isso, gente.
Então, se vocês que estão ouvindo a gente ainda não ouviram os outros episódios do nosso podcast, não deixa de ouvir. Esse é o início da nossa 3ª temporada. Já tem 2 temporadas completas que estão disponíveis no Spotify e no YouTube. E vocês podem seguir a Aborda nas redes sociais. A gente está no Instagram como aborda.arte, no TikTok como Aborda. A gente tem... No YouTube eu não sei o link, mas deve ser Aborda. O nosso site é aborda.com.br. No final tem todas as... No rodapé tem todos os hiperlinks para todas as nossas redes. E para você ficar por dentro de todo o nosso trabalho, tudo que a gente faz, é só seguir a gente lá. Muito obrigada e até breve.